Seja bem-vindo a mais um episódio do Mapcast. Hoje eu recebi uma notícia que me deixou assim um tantinho assustada. A minha convidada me disse a seguinte frase: todo mundo vai ter artrose um dia. E aí eu a trouxe aqui para me explicar como é que pode uma coisa dessas, Rê? Não deveria poder, né? Mas a artrose, ela é um desgaste, né, na articulação. Não é um processo inflamatório, é um desgaste mesmo. As articulações, elas têm uma proteção, e essa proteção ela vai se acabando, ela vai se deteriorando com os anos. E é um processo natural, é um processo degenerativo do nosso corpo. Mas a notícia boa é que ela é preventiva, né? A gente consegue prevenir o processo de artrose. Ufa! Bom, eu vou pedir para você se apresentar, Rê. Para quem não te conhece ainda, é a primeira vez que a Rê está aqui no Mapcast. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Meu nome é Regiane Coelho Cury, sou fisioterapeuta há 28 anos, trabalho no Instituto há 11 e a minha profissão, dentro da minha profissão eu fui migrando. Logo que eu me formei, eu fui fazer pós-graduação em UTI. Trabalhei 15 anos em hospitais, São Paulo, Campinas, e quando eu engravidei da minha segunda filha, falei, não, chega de hospital, chega de bichos de hospitais. E aí fui migrando para a coluna, né? E me deparei com esse universo de dores, que é um universo assim que é triste e fascina ao mesmo tempo, porque a gente sabe o quanto que a gente pode fazer para ajudar o outro em relação a isso. Perfeito. E é bacana ver isso, esse caminho que você foi trilhando, né? Quando você fala bicho de hospital, você quer dizer que esse contato com bactéria, com criança em casa, é algo que realmente deve deixar a gente muito preocupada, assustador, assustador, né? E a área da físio, claro, tem seus desafios, mas é um pouco mais tranquilo enquanto mãe para conseguir lidar, não é? Não, em hospital eu trabalhava dentro de UTI mesmo, com fisioterapia respiratória, né? Mas a questão, na verdade, não eram nem tantos os bichos, era a questão dos plantões, finais de semana, plantões noturnos, datas festivas, e a gente muda, né, Ju? É uma rotina mais agitada. O olhar muda. Mas tem uma coisa assim que dentro da... Eu nunca não estive dentro da fisioterapia nesses 28 anos. Sempre, de uma certa forma, eu dei aula há 8 anos. Enfim, eu sempre estive diretamente ligada à fisioterapia. E me orgulha muito saber o quanto que a fisioterapia vem crescendo. Enquanto os fisioterapeutas vêm buscando ser pessoas melhores, profissionais melhores, terem mais conhecimento, conseguir fazer a diferença mesmo no que a gente escolheu para trabalhar. E eu vejo que o profissional fisioterapeuta, ele dá um acesso ao paciente, né? Eu já fui paciente do Instituto, num momento bastante desafiador, que eu contei num episódio anterior, em que estive com a Paula. E esse acesso fácil e rápido, né, com um médico acaba sendo um pouco mais, o caminho mais longo, né? Pelo menos para mim foi mais difícil conseguir esse contato. O fisioterapeuta, a gente está todo dia, né, praticamente ali com ele. Mesmo. É acessível, né? Pelo menos 3 vezes por semana eu estava lá no Instituto fazendo meus exercícios, e esse acesso rápido, fácil, faz toda a diferença. Pelo menos para mim fez. Não, faz toda a diferença, Ju. E aí que eu te falo do encantamento, né? É de você entrar, entender esse universo, né? Que é um universo triste, porque você trabalhar com pessoas que sentem dores, às vezes 24 horas por dia, é difícil, né? Porque cada um tem a sua dor, cada um tem o limiar, cada um consegue descrever a dor de uma maneira única, né?
mas, ao mesmo tempo, a gente consegue fazer a diferença, né? E a gente estava falando ali fora, eu até coloquei para você que a dor a gente consegue educar o paciente, né? Educar em que sentido? Eu consigo mostrar para ele que nem sempre ele precisa da medicação, né? A medicação, ela é uma resposta imediata, mas ela não é curativa, né? A medicação, ela vai ter aquele alívio por algumas horas, né? Então, o processo com o fisioterapeuta é um processo que demanda tempo, né? Tempo por quê? Porque a resposta, é lógico que você sente um alívio no primeiro momento, mas a longo prazo é que você vai perceber, né, a diferença, é um processo. Né? Sim. Eu sempre falo, de vez em quando eu faço umas postagens e eu sempre falo, tenha um fisioterapeuta da sua confiança. Tenha um fisioterapeuta. Entendeu? Aquele que você vai poder mandar uma mensagem, aquele que vai saber te avaliar, né? Hoje a gente fala muito isso sobre avaliação, né? Quanto mais ferramentas eu tiver para conseguir entender o seu processo crônico, né, mais eu vou poder te ajudar. Né? E entender o processo crônico não quer dizer que você não vai entrar numa crise nunca mais. Sim. Né? Eu sempre falo isso também. Na verdade, quando a pessoa vem e começa a fazer um tratamento, jamais a gente vai falar, olha, nunca mais você vai sentir dor. Não. O meu objetivo qual é? É espaçar a distância, espaçar uma crise da outra, e que a crise ela seja numa menor intensidade e dure menos. Sim, e é um fato isso. Eu vivi isso e eu tive crise realmente. Tenho um problema na coluna e eu tive crise novamente depois que eu estive no instituto, 8 anos depois, praticamente, que eu realmente senti dor. E faz 8 anos que nós não nos vemos. Não nos vemos, não é? Pois é. Então, se eu tivesse continuado o meu tratamento preventivamente, uma vez que eu não estava mais com dor, talvez eu não tivesse tido nem essa crise dos 8 anos depois. Então, assim, tendo essa consciência, algumas pessoas elas conseguem seguir pelo exemplo, pela dica, outras precisam viver as suas próprias experiências. Pelo amor ou pela dor, né? Pois é, eu acabei pagando esse preço caríssimo, mas é um fato. E eu acho importante você estar aqui para poder ajudar a trazer informação, porque muitas vezes é por falta de conhecimento, não é? Sim. O remédio, o medicamento, na verdade. Eu estava aqui contando para a Rê anteriormente, a gravação, que outro dia uma amiga minha estava aqui, ela falou assim, tem um remedinho na bolsa? Eu falei, não tenho. Não tenho mais remédio na bolsa, porque é uma coisa que me marcou. Se eu tomo remédio muitas vezes na semana, ou torno isso uma coisa normal, porque é uma realidade, infelizmente, de muitas pessoas, pegar aquele remedinho mais comum da farmácia e ter sempre na bolsa para tomar, ai, dá uma dorzinha de cabeça, toma um remédio. Dorzinha na costa, toma um remédio. Dor no pé, toma um remédio. A gente nunca sabe como a gente está se sentindo, não é? E aí, esse remedinho, ele mascara hoje, ele mascara amanhã, e, de repente, ele vira um problema muito maior e que a gente podia ter cuidado. A gente, né, poderia ter prevenido que chegasse naquele ponto. Então, é lógico, cada um tem o limiar, cada um sabe, né? Tem pessoas que não sabem nem descrever a dor. Como que é a sua dor? Né? Quando o paciente vem, a gente faz essa avaliação. Descreve para mim. É uma dor que irradia, é uma dor aguda, é uma dor empontada, é uma dor... Tem pessoas que têm dificuldade. Sabe uma outra coisa que é muito legal? Quer dizer, legal, né? O paciente começa a fazer um tratamento. E você fala, está melhorando? Ai, não sei. Não sei se eu melhorei. Está tomando remédio? Não, remédio eu não estou tomando mais, não. Aí você fala, pois é, né? Não está tomando remédio, já é
meio caminho andado. De repente, você passa, não tomou essa semana, não tomou hoje, não tomou essa semana, e fala, nossa, faz tempo que eu não tenho uma crise, né? Então, é isso. É educação mesmo. A gente tirar essa coisa que o brasileiro, né, tem essa característica que eu falo que é de ser bombeiro. A gente quer apagar o fogo, né? Então, quer resolver. Vamos lá, a gente resolve, o que eu tenho aqui, qual é o remédio, vou ali na farmácia. Outra coisa, Ju, que eu sempre falo, anti-inflamatório tinha que ser vendido como antibiótico, só com receita. Essa é a minha opinião, de fato, porque as pessoas usam indiscriminadamente. Entendeu? Quais são as consequências? Quais são as consequências? Né? Em várias faixas etárias. Né? Às vezes você vê até jovens, adolescentes, tomando uma medicação. Não pode. Não pode. Né? Acho que o pessoal da indústria farmacêutica não vai gostar muito que eu esteja falando isso, mas é fato. É necessário, né? porque necessário. as pessoas não sabem. Eu falei lá fora para você sobre meu pai tá tomando anti-inflamatório uma vez, há muito tempo, ele estava tomando anti-inflamatório indiscriminadamente, por impulso ali, uma dorzinha, tal. Chegou no médico, ele estava com uma ferida no estômago. Esse é o grande risco. Entendeu? As pessoas, os idosos, né? Não podem tomar anti-inflamatório. O risco de uma hemorragia digestiva começa assim, né? Deu uma corroidinha. Não, vai sangrar. Vai sangrar, vai ter que fazer uma cirurgia, a coisa pode tomar uma proporção gigantesca, né? E a questão do hábito. É óbvio que ninguém quer sentir dor, é óbvio, né? Mas vamos procurar entender, né? Será que realmente, no nosso caso, que a gente está falando aqui, dos processos inflamatórios, da artrose, eu tenho como cuidar disso? Né? A gente começa a envelhecer a partir dos 30 anos. A Rê falou uma coisa para mim que eu fiquei chocada. A gente precisa agendar uma consulta com o geriatra a partir de qual idade? 30. Como assim? Ninguém conta isso pra gente. Porque o geriatra, ele é o médico da prevenção do envelhecimento, né, Ju? Ele vai te ajudar a envelhecer com qualidade. Depois que a gente chega lá e já foi, né? Não que não tenha como resolver. Fica tudo muito mais difícil. Muito mais difícil. Tudo é possível da gente prevenir. Então, é exatamente isso. O geriatra é um médico. Eu vou cuidar do envelhecimento da minha pele. A gente não vai no dermatologista precocemente, né? Para cuidar disso. O geriatra também é assim. Né? Que, aliás, voltando para o nosso gancho inicial, ele vai ajudar a gente a entender também essa questão com a artrose. Que pode ser precoce, não é? Os jovens também podem ter. Podem ter. Principalmente os atletas, né, Ju? Porque se a gente está falando de desgaste, então a gente tem que trazer para os jovens, né, a consciência da necessidade de uma atividade física moderada, né? Então, não é fazer só a academia por fazer, é uma atividade física moderada. Os atletas, lógico, eles estão ali, né, muitas vezes profissionalmente, e vão desenvolver um processo de artrose, e aí eles precisam de um outro cuidado, né? Um cuidado do quê? Uma suplementação, algo que dê um suporte para essa cartilagem, né? Porque a cartilagem que está em cima do osso, essa cartilagem que vai sendo gasta, né? Ela que vai se deteriorando, a hora que você não tem mais a cartilagem, a artrose é o quê? É o osso no osso, né? Então, o atleta, né? Ele sobrecarrega tanto as articulações que a chance dele desenvolver um processo de artrose, o processo degenerativo da cartilagem, é gigante.
Então, por isso que os jovens têm, sim, que fazer atividade física. E dependendo, os jovens, todos nós, né? Mas dependendo do quanto que ele faz de atividade física, ele pode desenvolver uma artrose precocemente. E é a tal história do equilíbrio, né? É tal história do equilíbrio. Nem muito e nem pouco. E na questão do jovem, geralmente é quando existe esse desgaste por conta de um excesso. De um excesso. Tá. De um excesso. Então, não são todos de maneira indiscriminada que terão. Não. É por esforço repetitivo. Por esforço, por sobrecarga articular. Não é nem o esforço repetitivo, é sobrecarga articular. Tá. Né? Então, eu comecei cedo, vamos supor. Eu comecei a jogar tênis cedo. Né? Normalmente, quando a pessoa quer ser atleta de determinada modalidade, começa lá com 7, 5 anos. Né? Com 15, é possível que já tenha uma artrose, falei do tênis, uma artrose no quadril, uma artrose na coluna. Né? A artrose ela pode acometer joelho, quadril, coluna, mãos, pés. Né? É um desgaste que pode acometer qualquer articulação. Dependendo de onde foi colocada essa sobrecarga, ela vai ter essa tendência maior. E na questão de quem já tem, como que a fisioterapia consegue auxiliar essa pessoa? Então, Ju, você me perguntou uma pessoa que já tem o processo de artrose instalado, né? O que a gente pode fazer? Dentro da fisioterapia, nós temos várias ferramentas, tá? Quando o paciente é encaminhado, a gente tem a parte de eletroterapia, que é sensacional, né? Por quê? Porque ela é analgésica, ela é reparadora de tecido, tem vários equipamentos. Tem a parte de terapias manuais, né? Então, hoje, dentro da fisioterapia, a gente tem um leque gigante de terapias, de técnicas de terapias manuais. E temos a parte de orientação, fortalecimento mesmo. Tá. Né? O que segura uma articulação é músculo forte. Então, pegando o exemplo de um joelho, né, o que vai sustentar essa articulação é o músculo da coxa bem forte. Tá. Entendeu? E você falou sobre eletroterapia. São aparelhos? São aparelhos. Como que funciona? São aparelhos. A gente tem o laser, a gente tem o ultrassom, né, que são equipamentos hoje assim que eu acredito muito, a gente usa muito lá no Instituto. Tá. Algumas clínicas usam o famoso choquinho, né? Lá no Instituto a gente não tem. Então, esses equipamentos, eles são específicos da fisioterapia para alívios de dores e reparadores de tecido. Bacana. E as manuais no sentido de massagear com técnica, isso, claro, né? O local onde a pessoa está sentindo essa dor. Isso. As terapias manuais, eu sempre falo que, na verdade, assim, todas têm o mesmo objetivo, tá? Só que cada uma com a sua técnica diferente. Qual é a melhor? É aquela que o paciente se sente confortável, né? A Paula, por exemplo, tem o Busquet, a terapia crânio-sacral, né? Tem a osteopatia que a gente tem lá no Instituto, tem RPG, tem diversas, né? Tem a fisioterapia analítica. Então, qual é a melhor? Não tem a melhor, né? Todas, é o que eu te falei em relação ao toque, né? Umas é um toque mais profundo, outra é um toque mais superficial, depende do que o paciente se sente confortável. É bacana você falar isso, porque às vezes a gente que não é da área da saúde recebe uma indicação, aí alguém fala assim, vai lá fazer tal técnica porque é a melhor. Aí você vai lá, você fala, poxa, mas eu não gostei, tá ruim. Vou ter que fazer, né? Porque é como se fosse remédio, tá ruim, mas eu vou ter que beber. E não precisa, eu posso escolher entre algumas possibilidades o que me deixa confortável ali. Exato. É aquela que o seu corpo responde. Não é só isso também, a sua identificação com o fisioterapeuta. Né? Às vezes eu me identifico com esse fisioterapeuta e aquela técnica dele me agrada mais. Né?
E trazer o paciente para a consciência daquilo que a gente está fazendo no momento é importantíssimo. Ele identificar, ele saber o que eu estou fazendo. Né? Olha, eu estou tocando aqui no seu ombro por conta disso, disso, disso. Você vai perceber. Então, trazer ele para a consciência, porque a hora que a gente traz para a consciência, a resposta é muito melhor. E você falando sobre isso, eu me lembro quando eu tive dor. Quando a gente está com dor, a gente fica vulnerável, a gente fica reativo. Um simples toque já dá vontade de sair correndo, parece que vai doer. Então, assim, você falando sobre isso me traz uma sensação assim de segurança, me traz uma sensação de conforto, de aconchego, de acolhimento. E acredito que, para a grande maioria das pessoas, quando a gente está com dor, é tudo que a gente precisa, de alguém que compreenda a gente ali dentro do processo, né? Que acolha, né, Ju? Teria N exemplos aqui para te falar. Mas me lembrei de um aqui, que é uma paciente que está comigo há muitos anos, e ela sempre fala, você acha que minha dor é emocional? Você acha que eu estou inventando? Né? Não. A dor, a gente tem dois aspectos, né? Tem a sensação e a percepção. A sensação é aquilo que eu toquei, senti. Então, eu estou sentindo aqui o seu toque, né? O toque do terapeuta, se é um toque sutil, se é suave. A percepção é o trajeto que as nossas células nervosas, vamos falar assim, elas vão percorrer até chegar no sistema nervoso central. Entendeu? Tá. Então, a gente tem tipos de dores diferentes, é aquilo que eu te falei. É por isso que cada um sente de um jeito, né? Cada um sente de um jeito. Ele vai além do físico. Vai além do físico. E eu não posso jamais, né, minimizar a sua dor. Porque só quem sente é o paciente. Sim. Né? E existe por aí muitas pessoas com aquela crença assim, ele está com frescura. Não é? A gente vem desse momento, né? De novo com dor, reclama muito. Gente, eu não aguento. Assim, ó, às vezes chega um casal lá que fala, nossa, não aguento mais, reclamando de dor, né? Não, é o outro. Isso diz respeito ao outro. Sim. Não diz respeito a gente, né, Ju? Cada um tem um sentir diferente, não adianta questionar, não é? Exato. E voltando a falar sobre essas questões da artrose, porque eu achei realmente muito interessante isso, da gente se prevenir desde cedo. Primeira coisa que nunca tinha passado pela minha cabeça é ir a um geriatra. Eu tô com 35, eu nunca fui a um geriatra. Você foi, Rodrigo, a um geriatra? Eu acredito que a maioria de nós não. E é uma coisa realmente importante. Não só fazer um check-up do sangue e tudo mais, né, neurológico, mas sim também do nosso físico. Do envelhecimento como total, um todo. Do envelhecimento como um todo. Né? Então, existem exames específicos para isso. Né? Então, ele vai conduzir o seu tratamento, né, exatamente para a gente chegar, já que estamos envelhecendo, né, vamos envelhecer com qualidade. Sim. Né? As pessoas hoje com 60, 70 anos estão começando projetos, elas estão começando relacionamentos, né? Estão com gás todo. Sim, sim. A longevidade, ela está realmente se estendendo. Cada vez mais. E a gente tem tido oportunidades de acessar coisas que antes, uma pessoa quando completava 60 anos era uma vovozinha. Hoje... 40, né, Ju? 40. A gente falava assim, nossa, mas velha aquela pessoa, né? 40. E não, hoje 40 está no auge. No auge. 60 continua no auge. Então, demora muito mais para a gente realmente envelhecer, principalmente mentalmente, né? Sim, principalmente. E o corpo precisa acompanhar esse ritmo. Precisa acompanhar. Então, voltando à artrose, por ser um processo que a gente consegue prevenir, estima-se que hoje 15 milhões de brasileiros estejam no processo inicial de artrose. Né? Então, se é inicial, a gente consegue, bloquear. Né?
E a atividade física, ela tem um papel fundamental. Não adianta mais a gente querer fugir disso. Lógico que essa qualidade, aquele equilíbrio que você falou, né, ele é composto por várias situações, né? Tem que ter uma boa alimentação, tem que ter um bom sono, né? A gente tem que ter bons relacionamentos interpessoais. Tem uma série de coisas que fazem parte disso. E a atividade física, a gente não tem mais para onde correr, né? Como eu te falei ali fora, um estudo dos chineses, um artigo científico acabou de sair, aonde eles provam que pessoas com pernas fortes vão ter menos demência, sim. Tem menos risco de demência, sim. Entendeu? Por quê? Porque as células, elas se replicam de células. Se eu tenho célula doente, ela vai se replicar de uma célula doente. Se eu tenho célula saudável, ela vai se replicar de uma célula saudável. E é assim que funciona. Então, a partir do momento que a gente tem músculo forte, a gente tem a articulação saudável. E por isso que a artrose todo mundo vai ter? Sim e não. Depende. Depende. Depende da atitude que essa pessoa tomar após ver esse conteúdo. Depende do que ela quer para a vida dela. Exato. Né? Depende. Se ela ver esse vídeo e tomar uma atitude para conseguir fazer a vida dela ter esse equilíbrio dentro de um todo. Eu achei bem bacana você colocar isso. Muito se ouve falar hoje sobre a importância da academia, do exercício físico. O Pilates está aí também, que é maravilhoso. Ele é integrativo na minha visão. Ele acolhe todos os tipos de pessoa. Mas existe também todo o restante. Importante enfatizar isso. Todo o restante. E falando sobre o Pilates hoje ele é uma boa opção para quem não gosta de academia, por exemplo. Ele vai fazer esse fortalecimento, ele vai ajudar a prevenir artrose. Você sabe que eu não vi a hora de chegar nesse ponto, né? Nesse momento. Eu sou muito fã. Né? Eu trabalho com a Paula há 11 anos, né? E eu sou muito fã mesmo por tudo que eu já vi o Pilates fazer na vida das pessoas. Né? Eu tenho alunos, Ju, que estão comigo há 11 anos. E não são poucos, são vários. Né? E o Pilates ainda tem aquele preconceito que o Pilates é para pessoas mais velhas, o Pilates é só para quem tem dor, o Pilates é só para mulheres. Tem, mas isso vem diminuindo sensivelmente. A gente tem conseguido, pelos resultados mesmo, apresentar para as pessoas que não é. Então, no meu ver, hoje, eu também já sempre falo isso, a atividade física ideal é aquela que a gente gosta. Né? Isso é uma condição, assim, sine qua non, sabe? Que se eu gosto, eu vou com prazer. E o Pilates, você encontra tudo isso, né? Porque as pessoas, como essas que eu estou te falando, que estão lá comigo há muito tempo, muitos anos, você acaba criando um elo com o profissional, com os outros alunos, né? E, de quebra, ganhando todos os benefícios que o Pilates traz. Então, ele é uma atividade para qualquer idade. Né? Eu consigo dar aula, ao mesmo tempo, para uma criança de 10 anos e um idoso de 80. Né? Por quê? Porque eu consigo fazer trabalhos paralelos, cada um com a sua necessidade. Então, o Pilates ele é muito saudável para quem tem um risco aí maior de artrose, sim. Ele, na verdade, o Pilates ele diminui demais a chance de uma lesão, de você se machucar dentro de uma atividade, de uma aula de Pilates. Eu nunca vi, de verdade, falar assim, nossa, me machuquei fazendo Pilates. Mas eu já vi várias vezes as pessoas sentirem a dor boa depois de uma aula de Pilates. Um músculo ativado ali. Entendeu? Porque é uma atividade que exige concentração. Dentro do Pilates, quantas vezes a gente ouve a pessoa falar assim,
Nossa, eu nem sabia que eu tinha músculo ali. Porque você ativa uma musculatura profunda, aí passa 2 dias, a pessoa fala, nossa, estou lembrando tanto de você, comecei a... Então, como não? Como que a gente não trabalha fortalecimento? Trabalha sim. É indiscutível. Indiscutível. Eu sou prova, vou falar de novo sobre o meu exemplo, porque não tem como. Eu tive uma melhora, assim, fantástica fazendo pilates. Durante a minha gravidez, eu tenho um problema sério na coluna, eu não senti nenhuma dor na coluna. Nenhuma durante a gravidez. E a gente vê, né? Ai, ficou grávida, vai sentir dor na costa. Não vou. Não senti, porque estava fazendo pilates ativamente ali durante muito tempo. Então, realmente é um fato. E uma outra coisa que você colocou aqui, que eu gostaria de reforçar, é essa sensação de não é para mim, né? Eu fazia no mesmo horário que outras pessoas estavam utilizando os aparelhos, mas tinha, sim, a professora ali em cima de mim, dedicada, né? Muitas vezes a Rê me deu aula, inclusive, e... outras pessoas em outros níveis fazendo exercícios diferentes, senhoras fazendo exercícios mais tranquilos ali para trabalhar a mobilidade, pessoas mais jovens, homens fazendo pilates aéreo, Sim. se desafiando. Então, desafiando. assim, cada um precisa de uma coisa. E o pilates consegue integrar tudo isso. E tava todo mundo ali na mesma sala, batendo um papo quando estava descansando. É muito bacana isso. É muito gostoso. O ambiente... Eu não sei porque eu não conheço outros espaços, tá? Suspeita falar. Sou suspeita. E eu sempre falo, só sabe o que acontece dentro do Instituto quem está dentro do Instituto. Quem trabalha dentro do Instituto, quem frequenta o Instituto, isso, eu sempre falo isso, tá, Ju? Queria levantar uma outra situação, que é uma coisa que a gente chama de cinesiofobia. Esse paciente que chega com dor, ele tem medo de fazer exercício, ele tem medo do movimento, ele tem medo que o exercício, que o movimento gere mais dor. Porque por muitos e muitos anos, eu tenho dor, eu não posso fazer nada. Eu tenho dor, eu tenho que fazer repouso. Né? Não, isso não existe mais. Né? É uma condição inaceitável. Né? Às vezes a pessoa fala assim, me manda mensagem e fala, nossa, hoje eu estou com muita dor, eu não vou. Não, vem, porque eu já consegui pegar pessoas assim, pacientes que não conseguiam nem respirar e devagarzinho trazendo para o movimento, e a pessoa não é que funciona, não é que dá certo. O movimento cura, né? O movimento cura. E para quem está nesse momento sentindo, eu estou com dor e eu vou esperar a dor passar para eu ir buscar algo que vai me movimentar. O que você diz para essa pessoa? Como que ela pode se sentir confortável dentro desse desconforto que é a dor? Ju, eu acho que a primeira coisa, assim, é você se identificar com o profissional. Procure um lugar, a gente sempre pede referências, né? Então, converse com as pessoas. Olha, se tem alguém para me indicar, a gente me pede referência de médico, de dentista, de restaurante. Sim. Né? Então, procure um profissional onde você cria esse elo, porque é um elo de confiança mesmo. Lá no Instituto, a gente tem o Pilates com o fisioterapeuta ou com o educador físico. Existe diferença nenhuma, né? No sentido de que todos têm o mesmo olhar, todos têm o mesmo cuidado. São profissões distintas, mas todo mundo tem o mesmo cuidado. Então, a primeira coisa eu acho que é isso. É o paciente, procurar um lugar onde ele sinta esse acolhimento, ele sinta que ali a dor dele vai ser respeitada. Né? E não espere. Né? Vai procurar o movimento, vai procurar o exercício. Né? Porque realmente o resultado vai surpreender. Vai. Não é, Regiane, você está querendo ganhar alunos? Tô, mas não é por isso. Sim, claro. É pelo amor, na verdade, não é pela dor. Não é. Né? É pelo resultado que a gente acredita.
né? Sim. Então, e não só acredita, que vocês provaram durante esses provamos. 11 anos, não é? Eu tenho um desses alunos que está comigo há quase 11 anos, ele chegou com encaminhamento lá da cirurgia e não fez a cirurgia até hoje. Ah, então você é contra a cirurgia? Assunto que a gente vai falar no próximo capítulo. Mas é uma opção, né? E se o paciente opta, tudo bem, eu vou ajudá-lo num pré-operatório e no pós-operatório. Eu jamais vou falar, não vai, porque não, jamais. Eu tenho a minha opinião, vou respeitar dele e vou ajudá-lo naquilo que ele decidir. Né? Voltando na artrose, né? Um dos tratamentos é prótese. Né? Prótese de quadril, prótese de joelho. Às vezes não tem jeito. A pessoa vai levando... Eu tenho... vou contar um caso da minha família. Minha mãe fez prótese de joelho, dos 2 joelhos ao mesmo tempo. Colocou a prótese. Por né? conta Fez de a artrose. antroplastia de joelho nos 2, ao mesmo tempo. Nossa. Ótima. Verdade. Falo que ela ganhou 100 mil quilômetros. Que entendeu? maravilha. Então, depende de como. São casos e casos. Né? Voltando, só o paciente sabe. Só ele, né, sabe até onde ele consegue. A gente vai tentando, né? Mas às vezes já chegou tarde demais para a gente. Enfim, tem N. Quem tem indicação cirúrgica, mas não pode fazer uma cirurgia, por exemplo, uma pessoa mais idosa, como que é esse tratamento? Paliativo, vamos dizer assim. Ela consegue ter um avanço, uma qualidade de vida bacana? Consegue. E como? Porque eu volto a falar da questão da condição muscular. A hora que a gente melhora a condição muscular, a gente melhora a condição articular. Entendeu? Então, consegue. O que, assim, na verdade, até a questão da idade cirúrgica, né? Ela é bem discutível. Né? Com o avanço da medicina como um todo, cada vez mais é possível fazer cirurgias. Né? Está mais seguro. Né? Mas, às vezes, a pessoa não quer. Tem pessoas que não querem hipótese alguma. Né? Então, eu tenho um outro aluno que ele tinha uma necrose na cabeça do fêmur, que é o osso do quadril, né? E era indicado cirurgia. Só que antes da cirurgia da prótese de quadril, ele tinha que fazer uma bariátrica. Nossa. Porque ele era obeso, bem obeso. Então, ele fez a bariátrica, aí veio pandemia e tal, fez um pré-operatório com a gente de 2 anos, até que ele chegasse no peso ideal. Colocou a prótese em novembro do ano passado, prótese de quadril, e está ótimo. Entendeu? Então, e ele tem 48 anos. Então, depende... Sim, são mas muitas eu entendo o situações, seu ponto, né? quando você fala assim, você é a favor de fazer cirurgia? Dá aquele peso, porque dependendo do caso, não há necessidade se a pessoa estiver apta a se desenvolver, Sim. não é? Sim. No sentido físico ali, junto com o exercício físico, para ela suportar o processo. Sim. A gente não pode ser nem 8, nem 80. A gente não pode banalizar. Não, qualquer coisa opera. Não. Né? Primeira coisa, todo mundo tem que estar afim do tratamento. Né? O paciente tem que estar afim do tratamento, o médico tem que estar afim do tratamento, o fisioterapeuta. É uma equipe multidisciplinar. Né? Muitas vezes é necessário entrar um psicólogo, porque às vezes a dor, né, ela gera um transtorno familiar. Entendeu? Então, são muitos aspectos que têm que ser levados em consideração. Entendeu? Sim. Sem dúvida, nada é uma única coisa, Não. Uma regra não é válida para todos, Não. Cada pessoa é única e ponto. Não Sim, não tem como dar receita de bolo para o ser humano. Não tem como. A gente sabe o caminho, mas pode ser que a gente esteja indo nesse caminho e não esteja surtindo o efeito que a gente esperava. É possível? É possível. Né?
Mas, na maioria das vezes, a resposta ela é, sim, eficaz. Eu consigo fazer todos esses pontos, né? Eu consigo usar os equipamentos de eletroterapia, eu consigo fazer uma terapia manual. Às vezes o paciente chega, né, e realmente naquele dia ele não quer fazer exercício, ele só precisa de um toque, né? Às vezes só precisa realmente desse momento onde a gente vai trazer um conforto. Não, vem aqui. É isso. É entender, é olhar, né, e saber em que ponto que a gente está do tratamento. Sim. E, para isso, eu sempre também falo, quanto mais ferramentas de trabalho a gente tiver, melhor vai ser o nosso trabalho. Mais qualidade a gente vai oferecer. Né? Sim, mais técnicas, mais possibilidades para atender uma pessoa, sim, né? Sim. Não existe milagre, mas existe ali uma varinha de condão. Sim, Existem meios de fazer os processos se tornarem mais leves, sim, não é? Sim. E lá vocês entendem muito bem disso, porque provei. Lá, gente, não é à toa que são 11 anos, né? Anos. Quando? Dia 2? É isso? Dia 1º de abril. Dia 1º de abril, o Instituto completa 11 anos. Uma longa jornada, muitas coisas aconteceram, né? Mas, assim, sempre entendendo também, acho que a Paula, Ju, sempre teve essa característica de entender o momento, entendeu? Porque nesses 11 anos, muita coisa mudou. Uhum. Né? A nossa volta mesmo. Sim. Né? O mercado mudou, não tinha crise, tem pandemia, não tinha pandemia. Então, a Paula sempre teve esse olhar, esse cuidado para entender o momento e direcionar. Isso, né, sensacional. Não só a Paula e todos vocês, por todos que eu passei durante o meu período em que eu estive por lá, muito sensíveis, muito atentos. Uhum. Eu me lembro de chegar na recepção, uma vez a Karina estava comigo, a Karina olhou, aí ela falou, vamos fazer diferente hoje? Então, assim, mesmo sem eu precisar falar nada, ela já sabia do que eu precisava naquele dia. Uhum. E eu acho que é isso que faz toda a diferença. Encontrar um lugar em que a gente é realmente visto. Sim. Sabe? Sim. E a gente faz parte daquilo, é impagável. É impagável. Parabéns. Obrigada. Parabéns por esses 11 anos, por essa jornada incrível, Ju, que está só começando. Está só começando. Temos muita coisa para fazer. Falo que tem muita coisa boa vindo por aí. Sim, sem dúvida. E meus mais sinceros desejos de sucesso nesses próximos 11 anos. Obrigada. Será. E você que ficou até aqui, muito obrigada. Espero que esse conteúdo seja realmente tão proveitoso para você quanto está sendo para mim. E até o próximo episódio. Obrigada, Ju. Eu que agradeço. Obrigada por ter deixado isso mais leve, porque eu tô aqui, ó. Coraçãozinho mão gelada, mas foi ótimo. Né? Espero realmente ter conseguido contribuir um pouco para aquilo que eu acredito, né? Que é a prevenção de tudo isso que a gente conversou. E obrigada. Eu que agradeço. Espero ter proporcionado o mínimo de conforto, que eu sei que não vai chegar nem perto daquilo que vocês proporcionaram para mim quando eu mais precisei. Obrigada. Obrigada. E para você que ficou até aqui, até a próxima.